E aí, pessoal, vamos ver como colocar o aproveitamento integral dos alimentos na prática? Neste vídeo, veremos 5 opções de preparações utilizando somente as cascas. E ao final, teremos ainda 3 dicas. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Luciana e se você assistiu o último vídeo postado aqui no nosso canal Nutrir Saberes, você viu sobre a importância do aproveitamento integral dos alimentos. Hoje veremos 5 opções de colocar este aproveitamento integral na prática e utilizando somente as cascas. Para que o vídeo não ficasse tão extenso com essas 5 dicas e para que você possa ter aí a receita na íntegra, com vídeos também, lista de ingredientes, tudo completinho, eu selecionei de outros sites as receitas e eu vou deixar todos aqui na descrição do vídeo. Então, se você gostar de alguma dessas opções que eu falarei aqui neste vídeo, é só você acessar a descrição, que lá você encontrará o link que vai direto para cada uma das receitas que veremos a seguir. A primeira opção que eu trago hoje aqui nesse vídeo é o famoso bolo de banana. Você já deve ter consumido um delicioso bolo de banana, porém a opção de hoje é um bolo feito somente com as cascas das bananas. Fica delicioso, super nutritivo, já que a casca da banana é rica em fibras, potássio, fósforo e eu não sei se você sabe, mas a casca da banana tem um teor maior de vitamina C do que a própria polpa da banana. Então, acaba tendo aí uma preparação ainda mais rica utilizando a casca. A segunda dica aqui, utilizando somente as cascas, é o doce de casca de melancia. Essa receita é muito famosa no SESI, foi lá que eu conheci, e a gente pode fazer de 2 formas. A gente consegue fazer tanto doce somente com aquela parte branca da casca, e também tem um outro doce que é com a parte verde ralada. Quem já fez aí um doce caseiro vai seguir o mesmo passo. A gente tem lá o corte, tanto da parte branca, pode ser em cubinhos, ou da parte verde, que é o ralado, e ele é cozido com a água e açúcar. Algumas receitas falam para que primeiro você faça a calda em si com a água e o açúcar e depois acrescente estas cascas e deixe cozinhar até que chegue na consistência desejada. Eu já faço de outra maneira, eu já coloco direto na panela o açúcar, a casca e a água, dá certo de todo jeito. Para incrementar, você ainda pode colocar canela e cravo, fica muito parecido com doce de mamão ralado ou então com doce de abóbora. Já que você jogar essas cascas da melancia no lixo, aproveite e faça um delicioso doce. Além disso, a casca da melancia ela é rica em vitamina C também. A próxima opção que eu darei aqui para vocês são 2, na verdade, opções com a mesma casca, que é a casca da abóbora. São 2 opções salgadas. Ambas estarão aqui na descrição do vídeo. Uma é um omelete que leva casca de abóbora e essa casca é ralada. O legal dessa receita é que além da casca da abóbora, vai também uma panque. Eu não sei se todo mundo que está aqui assistindo esse vídeo sabe o que é uma panque, mas é uma planta alimentícia não convencional. Elas são consideradas muitas vezes como matinhos no nosso jardim e nesse caso no omelete é a panque peixinho. Eu farei um vídeo aqui em breve falando somente sobre as panques. Mas esse omelete leva o peixinho, panque, e também a casca da abóbora, nesse caso raladinha. A outra preparação é uma sopa creme com a casca da abóbora. Ela se inicia aí pelo refogado, tanto de alho, cebola, a própria casca, que já foi picadinha, e aí depois acrescenta-se a água com condimentos, com temperos. Ao final do cozimento, tudo isso é batido em liquidificador e você tem uma deliciosa sopa creme que ninguém diz que conteve somente a casca da abóbora. Sem falar que a casca da abóbora é riquíssima em vitamina C e vitamina A, portanto, ela é considerada antioxidante e também ela é rica em potássio. Vale a pena tentar fazer uma destas preparações com aquilo que você descartaria no lixo. A nossa última dica aqui envolvendo uma preparação também é salgada e é o chips da casca da batata.
A batata ela está presente aí praticamente no nosso dia a dia. Muitas preparações levam a batata, mas a gente sempre descasca esta batata e acaba jogando as cascas fora. As cascas também são ricas em nutrientes e em fibras, e elas podem resultar em um delicioso chips de batata. Pode ser feito frito, mas a opção que eu trago aqui para vocês é um chips ainda mais nutritivo, porque ele é assado. Então a gente descasca as batatas normalmente, coloca essas cascas em um refratário com azeite e algumas ervas aromáticas e deixe no forno até que ela fique sequinha. Fica um delicioso chips. Além do que, ao invés de você oferecer aí para a família ou uma opção para os seus pacientes, ao invés de oferecer algo industrializado, como petiscos que levam muito glutamato monossódico, você pode oferecer aí um chips bem mais saudável com os condimentos naturais. Eu falei que eu daria aí 3 dicas fora as 5 preparações que nós vimos, e as 3 dicas são as seguintes: cascas de maçã, de romã e de maracujá. O que nós podemos fazer com as cascas destas 3 frutas? Bem, as cascas da maçã e da romã, elas podem oferecer aí chás maravilhosos. Então, são 2 opções de preparações que, além de oferecerem um conforto em um dia frio, como um chazinho, elas ainda podem auxiliar na saúde. Para o chá da casca da maçã, a gente primeiro coloca a água para ferver. Depois que essa água entrou em ebulição, a gente coloca as cascas das maçãs. Na receita que eu deixei aqui na descrição, são cascas de 3 maçãs. E aí a gente deixa dentro dessa água, já com o fogo desligado e abafado. A gente deixa ali cerca de 15 minutos, depois é só coar e servir o chá. Pode ser adoçado com mel. Já para a casca da romã, a opção que eu trouxe aqui também, que está na descrição, essa casca ela deve ser fervida juntamente com a água. E aí também, depois que entrou em ebulição, é só desligar o fogo, deixar descansar por alguns minutos até que chegue a temperatura ideal de consumo. Então são 2 chás aí que podem trazer muitos benefícios. Agora, lembra da casca que eu falei do maracujá? O que será que podemos fazer com ela, já que o maracujá é quase todo só casca? A maioria das pessoas joga essa casca inteira fora, né? A casca do maracujá também é dividida em 2 partes. A gente tem uma grande parte branca, como vocês podem ver aqui na imagem, e uma casca fininha amarela. A que nós iremos usar é a branca. Então, o que essa casca pode resultar? Ela é riquíssima em um tipo de fibra solúvel que é chamado de pectina. Então, essa casca ela pode ser aí a base para recheios de bolo e também de geleias. E isso eu já testei, dá certo. Várias pessoas utilizam para fazer geleia. No caso, eu fiz para compor o recheio de um bolo. E como que a gente utiliza essa casca então, que é tão rígida, né? Nós pegamos os maracujás abertos ao meio. Você já utilizou o suco do maracujá, ficou só a casquinha. A gente coloca estas cascas em uma panela de pressão com um pouquinho de água e deixa aí por cerca de 5 minutinhos depois que começou a pressão. Depois é só você tirar com uma colher essa polpa branca, ela sai muito fácil depois da pressão. E essa polpa branca não tem gosto de maracujá, não tem aroma de maracujá e ela pode ser utilizada para preparações de diversas outras frutas. Então, se o seu objetivo é fazer uma geleia de laranja ou uma geleia de morango, que elas não chegam na consistência sem a adição de uma pectina, essa casca de maracujá ajuda muito. Já para recheios, você consegue substituir grande parte das farinhas que são utilizadas para engrossar, utilizando ao invés essa pectina, que é pura fibra. Muitas pessoas também utilizam a farinha feita desta parte branca da casca do maracujá em diversas preparações. Como ela é uma fibra solúvel, ela auxilia muito, por exemplo, para as pessoas diagnosticadas com diabetes, já que a fibra solúvel auxilia aí a menor absorção de glicose, então menos glicose acaba chegando na corrente sanguínea. Ou seja, vimos hoje que as cascas têm muitos benefícios.
Eu vou deixar uma dica também de como nós podemos higienizar as cascas. Então, se você é aluno do curso de nutrição, já deve saber que todos os vegetais que serão utilizados de modo cru, eles devem ser muito bem higienizados e clorados. O que isso significa? Que a gente precisa deixar de molho por alguns minutos. O ideal é que a gente deixe aí cerca de 10 minutos de molho no hipoclorito, que é esse daqui que eu tô mostrando para vocês. Essa opção a gente consegue de modo gratuito nos postos de saúde, todos vinculados à rede do SUS, então podemos ter aí no Brasil inteiro. Nesse caso, a orientação é de 10 gotas para 1 litro de água e você deixa aí os seus hortifrutis por 10 minutos. Depois precisa lavar com água corrente de modo adequado. Agora, se você não tem, ou se na região que você mora não tem esse hipoclorito, a gente tem aquele básico lá, todo mundo deve ter em casa, que é a água sanitária. Você vai falar, nossa, a nutricionista tá louca, como assim utilizar água sanitária? A água sanitária, ela pode ser utilizada para higienização de diversas formas. Então, a gente tem tanto a higienização de locais, de bancadas, mas também higienização de vegetais. Então, é só você ler aqui na instrução se a sua água sanitária pode ser utilizada para vegetal. Então, nesse caso, essa daqui pode, o fabricante assegura, e o recomendado é 1 colher de sopa para 1 litro de água. Então, é o mesmo procedimento do que do hipoclorito. A gente lava muito bem os vegetais, nesse caso, vamos lavar muito bem as cascas, deixa de molho por 10 minutos, ou em 10 gotas de hipoclorito, ou em 1 colher de sopa de água sanitária. Desse modo, você tem a segurança de consumir um alimento com um número muito pequeno de micro-organismos patogênicos. Agora, se a sua preparação vai à cocção, então se ela será cozida ou assada em alta temperatura, então a gente já não precisa utilizar o hipoclorito ou a água sanitária, porque a alta temperatura vai fazer com que a maior parte dos micro-organismos morra aí por conta dessa elevação da temperatura. Então a gente assegura aí um controle de qualidade por meio da temperatura. E então, gostaram das dicas de hoje? Aprendemos preparações com as cascas tanto de frutas como de legumes e assim colocamos o aproveitamento integral dos alimentos na prática. Não se esqueçam que todas as preparações estão listadas em sites aqui na descrição do vídeo. Espero você até o nosso próximo vídeo. Até mais!